Meu nome é Caio, somos analistas de processo da equipe QualityStorm. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona o processo de registro de não conformidades dentro do QualityStorm. Bom, o QualityStorm, por ser um software totalmente configurável, a gente consegue configurar os seus processos e os seus formulários dentro da plataforma. Nesse caso, eu vou apresentar um modelo um pouco mais genérico, mais eficiente, que esse processo ele é totalmente adaptável e configurável à sua realidade. Nesse caso, eu configurei aqui um fluxo, então são dois formulários. O primeiro de abertura de não conformidades e o segundo de tratativa de não conformidades. E tem um link entre esses dois processos. Então, assim que a gente preencher todas as configurações e todos os itens solicitados na abertura de não conformidade, que nesse caso são esses itens que eu configurei aqui, e de novo, lembrando, todos esses itens eles são configurados à sua realidade. Então, a gente pode trocar quais itens e quais informações o seu usuário vai ter que preencher de acordo com a sua necessidade de indicadores ou evidências do processo. E esse item vai gerar, conforme ele for finalizado, uma tratativa de não conformidade para um próximo usuário preencher, com novos itens a serem preenchidos por esse outro usuário. Então, de novo, na realidade de vocês, aqui são alguns itens mais padrões. Eu vou executar aqui um teste com vocês para vocês visualizarem como é que é o dia a dia disso. Estou aqui pelo meu navegador, então pelo módulo web, e vou executar uma inspeção aqui, né? Então um registro, uma abertura de não conformidade. Para isso, basta selecionar o que eu vou fazer na plataforma, né? Então vou fazer uma abertura, qual o item afetado, nesse caso eu vou colocar aqui um lote XYZ. E aqui com poucos cliques eu já consigo ter a visualização, aquela tela que eu mostrei para vocês anteriormente, já com os itens para a gente preencher. Então aqui, o tipo de ocorrência, né? Então nesse caso foi uma falha de processo, a descrição do problema, setor ou departamento relacionado, o impacto da ocorrência, né? As documentações e evidências, então, para dar mais credibilidade e registrar fotos e imagens desse nosso processo, a gente consegue acessar aqui e imputar essas fotos no nosso computador. No aparelho móvel, isso é possível através da câmera. Então, se você estiver no dia a dia e encontrar uma não conformidade, você consegue acessar com o seu dispositivo móvel e tirar uma foto. Então, você acessa a sua câmera do seu celular e consegue registrar uma imagem desse processo. Nesse caso, eu subi aqui uma imagem, né, de um QR Code e vou colocar aqui mais alguns itens. Então, é prioritário e vou registrar uma assinatura. Nesse caso, eu finalizei o preenchimento da minha abertura de não conformidades e assim que eu clico no botão verde, a gente finaliza esse processo. Automaticamente, com esse processo finalizado, ele vai gerar uma tratativa de não conformidade, que é esse segundo processo que eu comentei com vocês. Aqui eu coloquei apenas alguns itens para preencher, mas vocês já percebem, né, que ele já vem com os itens preenchidos. Então, o item afetado ele foi preenchido lá no registro de não conformidade e ele está aqui para a pessoa só realizar a tratativa desse registro que foi realizado anteriormente. Então, coloquei alguns campos como destino da não conformidade, né? A descrição, também um campo de observações um pouco mais geral. Aqui, em atividade, a gente consegue ter acesso às informações que foram preenchidas anteriormente por outro usuário no registro de não conformidade. Então, se eu clicar aqui nesse download de anexo, eu consigo visualizar todas as informações preenchidas com as fotos e imagens registradas disso. Então, com poucos cliques aqui, eu já consegui visualizar o meu registro de não conformidade. Bom, aqui, preenchida a tratativa, a gente clica novamente no botão verde para finalizar esse processo. Com o processo finalizado, a gente vai para o módulo de demonstração. Então aqui a gente tem algumas listagens que a gente consegue visualizar todo um relatório disso. Então, nesse caso, foi feita uma abertura de não conformidade às 15h08 e uma tratativa foi feita às 15h09. Então aqui, na tratativa, a gente já consegue visualizar e imprimir essa tratativa e também visualizar toda a não conformidade realizada em cima disso. Então, nesse caso aqui, tem a inspeção de origem, que é a abertura de não conformidade, com as fotos e imagens que eu registrei, com a possibilidade de vir aqui e imprimir essa inspeção, tirar um relatório disso em PDF. E é importante lembrar, conforme essas inspeções vão sendo geradas, isso cai no nosso BI automaticamente. Então, conforme isso vai sendo automatizado e gerado, ele cai no BI com os indicadores e KPIs de vocês. Então, nesse caso, tem as não conformidades por setor, então tem a área H e o departamento Y, o número de não conformidades abertas, com possibilidade de filtros por meses, e todas as não conformidades. E aqui é um gráfico dinâmico. Nesse caso aqui é uma não conformidade por prioridade. Então, se eu clicar em prioritário, ele vai filtrar aqui para mim somente os prioritários. Muito obrigado.